Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Jafortimi e vamos para mais um vídeo. Agora vamos falar da Libertadores de 2007, né? 2007 foi o ano que o Boca foi campeão, né? Aliás, até o momento que eu tô gravando foi a última conquista da Libertadores do Boca, né? O hexacampeonato, né? E antes da gente falar disso, a gente tem que falar do regulamento, que basicamente é a mesma coisa dos anos anteriores, tá? Regulamento não vai ter muita mudança daqui para frente e tal, né? Mas sempre é bom salientar, né? O regulamento é aquilo, pré-libertadores e tal, aí fase de grupos, né? De 32, né? 4 grupos de 8, depois as oitavas, né? Os 16 que sobram, e aí oitavas até a final. E o campeão foi o Boca, né? E o Boca Juniors, né? Depois de ganhar a Libertadores 2003, né? Ficou meio largado um pouco, né? Vamos dizer assim. Até chegou a ganhar uma Sul-Americana, uma Recopa e tal, né? Mas Libertadores mesmo, o time chinês parecia que já tinha cansado de aprontar, vamos falar assim, né? Só que em 2007, dessa vez, o Boca mostrou de vez a sua aura copeira, né? Em Libertadores, né? Tipo, de começar mal e crescer na hora certa, né? Em 2007 foi assim, né? O Boca em 2007 tinha um time forte, um time competitivo, né? Ainda por cima tinha o Riquelme, né? Sim, o ídolo Riquelme retornou ao Boca ali no mata-mata mais ou menos, né? Ele retorna, né? Pra ajudar o Boca, né? Ou seja, ele saiu do Boca lá em 2000, 2001, né? Bicampeão, aí voltou pro Boca para ser campeão de novo, né? Enfim. O Boca começou, né, na fase de grupos, como todos sabem. O Boca Juniors, né? Ele enfrentou um grupo, né? Um grupo até equilibrado, mas nada de excepcional, que tinha o Toluca do México, né? O Cienciano e o Bolívar, né? O Boca sofreu, né, para classificar, né? E só se garantiu, né, na última rodada, né? Ao golear acho que o Bolívar, se não me engano, por 7-0, né? E aí o Boca Juniors se classificou como segundo, ou seja, até a fase final, até a final, o Boca teria que jogar sempre fora de casa, né? A não ser que enfrentasse alguém segundo colocado pior que ele, né? Enfim, nas oitavas o Boca enfrentou o Vélez, né? No primeiro jogo o Boca enfiou 3-0, né? Na volta, né, o Vélez ganha, mas só por 3-1 e o Boca avançou. Nas quartas o Boca Juniors enfrentou o Libertad, né? Que naqueles tempos lá era um time chato de enfrentar e tal. Na Bombonera, né, o Boca Juniors empata 1-1, né, e parecia que não ia conseguir, né. Só que em Assunção, né, o time chinês mostrou porque é copeiro, né. Vence por 2-0 o Libertad e avança para a semifinal. E aí na semifinal o Boca enfrentou o surpreendente Cúcuta da Colômbia, né. No primeiro jogo, né, na Colômbia, o time argentino perde de 3-1 e na volta consegue reverter vencendo por 3-0, né? E é um detalhe, né? A primeira vez que uma equipe, né, conseguia reverter um placar adverso na semifinal, né? Até aquele momento, ou seja, e justamente o Boca, né? Sempre forte, né? Enfim. E na final o Boca Juniors encarou o Grêmio, né? O Grêmio que surpreendeu a todos ali, né? Não era um time assim pra ser campeão e tal. E aí chegou na final, né? Mostrando a sua força coopera também o Grêmio, né? Só que aí na final o Boca passeou, né? O Riquelme acabou com o jogo nos dois jogos, principalmente, né? No primeiro jogo em Buenos Aires, né? Na temida La Bombonera, o Boca Juniors venceu por 3-0, né? Com gols do Palácio, né? Riquelme e Palácio, Riquelme e o Patrício, né? Patrício contra. E aí praticamente selou o título, né? Porque o Grêmio teria que ser muito imortal na volta, né? Se ele quisesse reverter, né? Enfim. E na volta no Olímpico, né? O Boca Juniors suportou bem a pressão do Grêmio e tal e fez 2-0 já no segundo tempo, com 2 gols do Riquelme. E assim o Boca, né, no agregado 5-0, conquistava o seu hexa da Libertadores, né? Um título merecido, um time que começou mal ali, né? Só que aí cresceu na hora certa e conquistou a taça com todos os méritos, né? O Boca Juniors tinha um time muito bom, tinha um time forte ali, tinha jogadores ali como o Ibarra, né? Clemente Rodrigues, Ledesma, né? O Riquelme, né? E a dupla, né? De ataque, né? Que era Palácio e Palermo, né? Enfim. Agora vamos falar do time base do Boca campeão, né? No gol era Caranta, né? A defesa era Daniel Dias, né? Ibarra, né? Morel Rodrigues, Clemente Rodrigues, né? O meio campo era Banega, Ledesma, Cardoso
e Riquelme. No ataque, né, o Palácio e o Martim Palermo, né? E o técnico era o Miguel Ángel Russo, né? Enfim. Agora vocês vão ficar com os gols da finalíssima, né? No jogo do Olímpico, que deram o título ao Boca Juniors, né? E a gente já volta para falar do resto. Marcação de pressão de não deixar o time adversário ficar com ela. Olha o chute do Riquelme! Gol! Riquelme do Boca! Acerta um chute em terceiro lugar e a final da Libertadores. Olha que boa arrancada do Boca. Palácio saiu do gol. Sarra no rebote. Riquelme. E o gol do Boca com Riquelme em mais um contra-ataque. Rapidíssimo, objetivíssimo do time do Boca. Daqui 2-0. Perdeu do Defensor lá no Uruguai. Ganhou aqui por 2-0. Foi para os pênaltis. Ganhou do Santos aqui 2-0. Perdeu na Vila 3-1. Chegou à final. E a derrota para o Boca. Fim de jogo no Olímpico. O Boca fez 3-0 em Buenos Aires. O Boca fez 2-0 no Olímpico. O Boca é sim um legítimo campeão da Libertadores. É uma grande equipe, é um time forte que comemora. Agora, o que fica para o futebol brasileiro, para exemplo de dedicação de time e torcida. Bom, vocês viram aí os gols da finalíssima, né? E o Boca foi campeão. Agora vamos falar dos brasileiros. Tivemos 6 brasileiros, né? E agora temos que falar de todos eles. Vamos lá. A gente vai começar pelo Flamengo, né? O Flamengo voltava a Libertadores depois de 5 anos, né? O Flamengo, por ter sido campeão da Copa do Brasil, né? No ano anterior ele jogou a Libertadores. Jogou num grupo até tranquilo, né? Que tinha o Paraná Clube, né? E o Potosí da Bolívia e o Maracaibo da Venezuela. E o Flamengo avançou sem sustos, com 5 vitórias em 100 jogos, e ele avançou em primeiro. Nas oitavas o Flamengo enfrentou o Defensor, né, do Uruguai, e o Flamengo não conseguiu, né? O time perde de 3-0 lá no Uruguai. No Maracanã o Flamengo até mostra vontade, mostra raça e tal, vence por 2-0, mas é insuficiente, né? O time foi eliminado nas oitavas, né? Só que a torcida aplaudiu, né? Pelo esforço do time e tal, mas se não fosse essa derrota aí, né? No primeiro jogo, talvez o Flamengo teria conseguido alcançar as quartas. Iria enfrentar o Grêmio, inclusive, né? Ou o São Paulo, ou seja, poderia ter duelo brasileiro. Só que o Flamengo já ficou pelo caminho. Agora vamos chegar no Grêmio, né? Falando em Grêmio, vamos falar do Grêmio, né? O Grêmio voltava a Libertadores depois de 4 anos, né? E o Grêmio fez bonito, né? Nessa competição, né? O time começou mal, né? O time, aliás, era um time até experiente, tinha jogadores interessantes ali e tal, né? Mas só que no seu grupo, que tinha o Cúcuta, o Tolima, ambos da Colômbia, e o Cerro Porteño do Paraguai, o Grêmio sofreu um pouco, ou seja, oscilou muito, não fez uma ótima fase de grupos, e só avançou na última rodada, né? Ainda conseguiu ser líder do seu grupo, né? Que foi equilibrado. E o Grêmio chegou desconfiado, né? Porque enfrentou nas oitavas o forte time do São Paulo, né? De Muricy Ramalho, né? De jogadores ali como Rogério Ceni, Borges, né? Danilo não. Dagoberto, né? Que estava ali em vias de estrear, né? No São Paulo, enfim. E o primeiro jogo, né? O São Paulo vence por 1-0, né? Só que no Olímpico, né? O Grêmio mostra sua força de copeiro, né? Reverte o placar e vence por 2-0 e avança, né? E nas quartas o Grêmio enfrentou o Defensor do Uruguai, né? E novamente o Grêmio mostra sua força de um time copeiro em Copas, né? O Grêmio perde de 2-0, né? Ou seja, já é um placar mais alto do que foi nas oitavas, né? Só que no Olímpico o Grêmio consegue repetir os 2-0, né? E aí eliminar o time uruguaio nos pênaltis, né? 4-2 nos penais. Na semifinal o Grêmio enfrentou o Santos, né? E novamente, né? Contou com a força da torcida em casa, né? Na ida o Grêmio vence por 2-0 o Santos, né? Na Vila o Grêmio sai na frente, né? Só que aí o Grêmio leva um apagão ali, o Santos vira, faz 3-1, né? Só que graças ao gol fora, né? Que valia, né? Na época o Grêmio avançou para a final. E na final o Grêmio encarou o Boca, né? E dessa vez o Grêmio não foi mais o mesmo das fases anteriores, né? O time leva de 3, né? No primeiro jogo, de 2 na volta. E acaba vice-campeão, né? Levando de 5, né? No agregado, quer dizer. Mas foi triste, né? Essa final para os gremistas, claro, né?
Depois de ter conseguido reverter todos os placares impossíveis ali, né, nos mata-mata anterior, o Grêmio na final, né, não conseguiu mostrar que veio, né. Mas é claro, né, a campanha foi até satisfatória, né, porque o Grêmio não estava entre os cotados ao favorito, né, e o Grêmio tinha uns jogadores ali interessantes ali na época, tinha o Tcheco, tinha Diego Souza, né, tinha o Amoroso, né, Amoroso sim, veio jogar no Grêmio, né, aí ele ficou pouco tempo no Grêmio, enfim, tinha um moleque ali chamado Carlos Eduardo, né, que era até uma promessa e tal, mas só que aí depois ele foi embora, né, pra Europa, enfim. O que mais? E tinha, enfim, tinha alguns jogadores remanescentes daquela Batalha dos Aflitos ainda, né, como o William, né, o Sandro Goiano, né, e, enfim. Tinha o Tuta também, né, o Tuta, né, o centroavante Tuta, né, e o técnico era o Mano, né, o Mano Menezes, enfim. Agora falando do Grêmio, vamos falar do rival do Grêmio, que é o Inter, né, o Internacional. O Inter era o atual campeão, né, e era um dos favoritos ao título, claro, né. Só que o Inter não mostrou que veio, né? O atual campeão caiu já na fase de grupos, ou seja, o grupo do Inter é meio complicado também, né? Tinha o Emelec, né? O Emelec é tranquilo, mas só que outros dois eram times tradicionais, né? O Vélez, né, da Argentina, e o Nacional do Uruguai. De novo, o Nacional do Uruguai. E dessa vez o Inter fracassou, né? O time mudou um pouco o elenco em relação a 2006, aí talvez, né? Talvez também o time vinha de título mundial, talvez o Inter estava meio relaxado, né? Não sei. E aí talvez por isso que a campanha foi fraca, né? O Inter não conseguiu se classificar, ficou em terceiro, né? Se for hoje na Libertadores atual, né? O terceiro ia jogar Sul-Americana, enfim, né? Na época não tinha isso, né? Tipo, ficou em terceiro e quarto, tchau, né? Adeus, acabou, né? Enfim. O Inter ficou em terceiro e deu adeus à Libertadores, né? E se eu não me engano, era a primeira vez que o atual campeão, né, do ano anterior caía na fase de grupos, né? Desde que a fase de grupos foi implementada, enfim. Agora chegamos no Paraná Clube, sim, chegamos no Paraná Clube. O Paraná Clube jogou sua única Libertadores, que foi essa, né? O Paraná viveu um momento histórico ali. 2006 foi foi quinto colocado, né, no Brasileiro. Aí chega na Libertadores, né? O Paraná elimina o Cobreloa do Chile na pré-Libertadores e joga um grupo com o Flamengo, né? Maracaibo e o Potosí. E o Paraná faz bonito, avança em segundo lugar, né? E chega nas oitavas contra o Libertad do Paraguai. Só que dessa vez, né? Não deu pro Paraná Clube, né? Que tinha um time até competitivo e tal. Tinha o Josiel, né? Um atacante ali que depois seria o artilheiro no Brasileirão, né? Só que aí não adiantou nada, porque o Paraná acabaria rebaixado naquele ano, enfim. Só que até aquele momento o Paraná fazia bonito e tal, né? E o Paraná foi para as oitavas, encarou o Libertad e acabou caindo nessa fase, né? O Paraná perdeu em Curitiba 2-1. Em Assunção lutou muito, mas só empatou e o Paraná ficou pelo caminho, né? Mas a campanha foi satisfatória, né? Agora vamos chegar no Santos, né? O Santos de novo na Libertadores, né? Aliás, o Santos voltava à Libertadores depois de uns 3 anos, se não me engano. Não, depois de 2 anos, né? Não foi muito tempo, não. O Santos foi muito bem, né? Aliás, o Santos começou na pré-Libertadores, né? Eliminou o Blooming da Bolívia, né? E jogou num grupo fraco, sabe? Um grupo assim que passou o rodo, sabe? Aliás, passou o rodo mesmo, né? O Santos encarou o Defensa do Uruguai, o Gimnasia Esgrima da Argentina e o Deportivo Pasto da Colômbia. E o Santos passeou. Em 6 jogos, ganhou todos os jogos e foi líder geral, né? Entre os classificados, ou seja, decidiria até a final, sempre em casa, né? E nas oitavas, o Santos encarou o Caracas do México e foi mais sofrido do que imaginado, né? O Santos empatou 2-2, né? E na volta na Vila o Santos suou, né? Conseguiu eliminar o time venezuelano, né? Eu falei Caracas do México, nossa, Caracas da Venezuela, ponto, corrigido. E o Santos eliminou o Caracas vencendo por 3-2. Aí nas quartas o América do México, né? O Santos empata lá no México sem gols e na volta na Vila o Santos sofre de novo. Aliás, o América foi com um time reserva, pra você ter uma ideia, né? O América estava mais preocupado com acho que a Liga dos Campeões da CONCACAF, né? Do que com a Libertadores, pra você ter uma ideia. Lembrando que o time mexicano era convidado, né? Enfim. E mesmo com o time reserva, o Santos sofreu, né? Mas venceu de virada por 2-1 e ele estava na semifinal, né? E fez a torcida do Santos, claro, né? Sonhar com o tri, né?
Na semifinal o Santos encarou o Grêmio, né? O Santos perde no Olímpico de 2-0. Na Vila Belmiro o Santos quase que consegue virar, né? O time saiu perdendo, vira para 3-1. Quase que chegou ao quarto gol, né? Que seria o da classificação, mas o jogo termina 3-1 e o Santos é eliminado, né? Apesar de ter sido eliminado de uma forma até triste, né? Faltando só um golzinho para classificar, a campanha do Santos foi muito boa, né? Faltou um pouco ali para chegar na final e encarar de novo o Boca, né? Talvez o Santos teria dado mais trabalho pro Boca do que o Grêmio, né? Que na final não fez o papelão, né? Vamos ser honestos, né? E por fim chegamos no São Paulo, né? Enfim, o São Paulo era o time forte da época, um dos melhores times do Brasil na época, né? Era favorito a todos os títulos e tal. Na Libertadores, o São Paulo encarou um grupo fraco também, né? Um grupo com o Necaxa do México, o Audax do Chile e o Aliança do Peru, né? E o São Paulo sofreu, né? Um grupo que era para ele até ser líder, né? Tranquilo, o São Paulo quase que foi eliminado. O time se classificou ali na última rodada, né? E terminou em segundo no seu grupo, ou seja, o São Paulo definiria tudo fora de casa, né? E o São Paulo nas oitavas encarou o Grêmio, né? Venceu por 1-0 do Morumbi, mas perdeu a volta por 2-0 e deu adeus ao sonho do Tetra, né? Essa campanha do São Paulo da Libertadores 2007 não foi muito brilhante, né? Você vê, ficou segundo ali, sofreu, quase que ficou pelo caminho, né? E nas oitavas o São Paulo mostrou, porque ele não mostrou o que vê nessa Libertadores, né? Convenhamos. Enfim, galera, agora vamos falar do Mundial de Clubes, né? Chegamos, já falamos do Boca, já falamos dos brasileiros, agora vamos falar do Mundial de Clubes, né? Como campeão, né? O Boca estreou na semifinal, claro, né? Contra o... Deixa eu pegar aqui. O Boca estreou na semifinal, né? Contra o Etoile do Sahel. Etoile do Sahel, da Tunísia. Nossa, que nome complicado de falar, enfim. E o time do Boca eliminou esse time da Tunísia, né? Por 1-0. Na outra semifinal, o Milan, né? O campeão europeu, né? Estreou e eliminou o Ural Reds do Japão, né? Que era o dono da casa, inclusive, né? O anfitrião. Também por 1-0 e os dois se enfrentaram na final, né? Reprisando a final de 2003, né? Que o Boca ganhou. Só que dessa vez o Milan, né? Que era um time forte na época, né? Com jogadores incríveis ali, com Pirlo, Shevchenko, Gattuso, né? Dida no gol. E o Kaká, né? Que era o melhor jogador do mundo naquele ano, né? E o Milan acabou com o Boca, né? Não deu chances pro Boca e o Milan ganhou de 4-2 e foi campeão, né? Mundial, né? Enfim, o Milan mereceu esse título, né? Era o melhor time do mundo na época, né? O Kaká, inclusive, foi eleito o melhor jogador brasileiro do mundo depois, né? Aliás, o último brasileiro que ganhou, né? Esse título de melhor do mundo e tal, né? Enfim. E é isso, tá, galera? Vocês agora vão ficar com os gols dessa final, tá? E a gente encerra o vídeo. Espero que tenham gostado. Dê um like, compartilhe o vídeo. E é isso e tchau. Molto spazio, prova l'accelerazione, Kaká, una delle sue accelerazioni, ancora Kaká, sta per entrare nel rigore, il tiro, ribattuto, ancora Kaká, palla buona, gol! Pippo Inzaghi, il gol, vediamo la palla che arriva, ed è gol subito di Palacio, completamente ignorato dalla difesa del Milan. Palacio, da giocatore e da tecnico, vediamo la palla, attenzione! Rete, l'ha messa dentro Alessandro Nesta, c'è stato il primo intervento a vuoto di Ambrosini, poi Nesta sulla respinta, la solita accelerazione di Kaká, l'1 contro 1 con Maidana, ancora Kaká, prova il dribbling, trova il fondo, attenzione, gol! Enrique Kaká dà praticamente la coppa al Milan, lo spunto di Kaká, imprendibile la messa dentro dopo una fuga solitaria, davvero si mette in moto e va in motocicletta. È il miglior giocatore al mondo, lo ha dimostrato anche in questa proposta. Tre giocatori del Milan, ancora Kaká, può toccarla sulla sinistra, Inzaghi, gol! E la mette dentro Pippo Inzaghi, per lui è doppietta, siamo sul risultato di 4-1 Milan. Gli argentini, 4 gol per il Milan, attenzione, il pallone resta lì sul piede di Battaglia e poi ci prova Gracian, la paratissima, attenzione, e la palla finisce dentro.
La rete è stata realizzata da Ledesma, calciato lì, eccolo qui, è finita, guardate l'esplosione, la gioia. Secondo tempo davvero strepitoso, hanno avuto la meglio nei confronti del Boca Junior. Milan dunque che vince per la quarta volta il titolo, non c'è da fare perché sono stati battuti nettamente e seccamente, rappresentano il gotha del calcio mondiale, nel loro 18 successi internazionali. Il Milan